Seja bem-vindo. Nesse vídeo de hoje aqui eu vou tentar mostrar, dar um norte para uma pergunta que me mandaram. Como eu consigo fazer uma boa programação de uma parada para manutenção? Essa pergunta aqui, de certa forma, é muito genérica, porque depende da empresa, depende do amadurecimento da manutenção na empresa, e depende do amadurecimento da produção, dos líderes, dos gerentes da empresa, enfim. Eu vou mostrar de uma maneira, assim, digamos, geral, para você conseguir ter um norte de como fazer uma boa programação de manutenção. Como eu disse, isso não é uma coisa às vezes que só depende da manutenção, depende bastante da produção. Eu tenho mesmo exemplo recente de do nada a pessoa chega, né, o líder da empresa chega, não, vamos fazer uma programação para manutenção amanhã. Do negócio assim, de certa forma, um pouco complexo, como que você, de um dia para o outro, você programa uma manutenção, precisa mandar, nesse caso, precisava ver as pessoas para trabalhar, era final de semana ainda, levar gerador, levar equipamento, ter que fazer programação antes. Então, alguns casos, realmente, que eu vou dizer aqui, você às vezes não vai conseguir aplicar 100%, porque depende muito do amadurecimento da empresa, dos líderes, e principalmente do pessoal da produção, né, que é o que impacta de certa forma. Mas enfim, vamos lá. Nas paradas de manutenção, isso daqui que eu vou dizer varia bastante de empresa para empresa. Como disse, que eu só vou dar o norte. Por exemplo, um mês antes da programação, então você tem que verificar estoque, peças necessárias para você fazer manutenção, se vão chegar na data certa. Mas isso daqui depende por quê? Porque tem empresas que às vezes fazem pedido de peças, demora 2, 3 meses, então você vai ter que fazer antes. E depende também do tamanho da parada para manutenção. Uma coisa é fazer manutenção no equipamento, ou quem sabe no conjunto de equipamentos. Outra coisa é você fazer manutenção num setor como um todo, numa indústria como um todo. Então, quanto mais alto o nível assim, de manutenção, que mais vai envolver mais equipamentos, então mais preciso você vai ter que ser nas programação e vai ter que fazer o que eu estou dizendo aqui antes, entendeu? Então, partindo desse princípio, um mês antes você faz a programação macro do que você vai fazer. Descreve lá, vai ser feito isso, isso, assim, desse jeito assado. Não precisa se preocupar com os detalhes no momento. Você vai passar essa programação para a produção e vai verificar, negociar com a produção, e a produção vai negociar com você com certeza para ver quando vai fazer, qual o melhor momento para fazer, vai ser quando, vai ser dia tal, dia X, dia Y, qual vai ser a hora, vai ser de manhã, vai ser tarde, vai ser final de semana, vai ser à noite. Então você vai conversar antes todas essas questões. Você também vai verificar essas paradas, não vai cair final de semana, feriado. Tem empresas que tudo bem, tem empresas que não dá, talvez não, as pessoas não vão trabalhar no feriado, ou não podem, ou é à noite, ou é final de semana. Então, você tem que cuidar de todos esses detalhes antecipadamente. Ainda mais, por exemplo, se a empresa não é acostumada a trabalhar, a manutenção, né, no caso, trabalhar final de semana e feriado, e nesse caso específico a manutenção vai ser. Então, você tem que ver antes se as pessoas vão querer também vir trabalhar, se vão poder, né? Por exemplo, nesse caso específico que eu disse aí, que aconteceu recentemente comigo, tinha pessoas de um dia para o outro, imagina, você está na sexta e a manutenção foi feita planejada para fazer no sábado, no dia seguinte, mas não tinha nenhuma programação antes, não se sabia que ia fazer essa intervenção. Então, por exemplo, teve pessoas que não puderam vir, que já tinham os seus compromissos, um já ia estar com o filho, que a esposa tinha alguns compromissos, outro tinha trabalhos que tinha pego por fora para fazer, então tem todas essas questões. Mas enfim, então você vê tudo isso pelo menos um mês antes. Uma semana antes, você vai verificar se os materiais e peças, tudo que você precisa, já está em estoque, já está com você. Você vai ver serviços extras, problemas que foram detectados nesse intervalo de tempo. Talvez você ia fazer a manutenção do equipamento X, antes de fazer essa manutenção, quem sabe teve uma inspeção e o pessoal acabou achando mais defeitos, ou a produção passou mais problemas para você, ou você mesmo foi verificar mais detalhadamente o equipamento e viu que tinha outras atividades que necessitariam fazer. Então você já vê tudo isso. Você vai fazer uma pequena reunião com o seu time e com a produção para acertar os detalhes
da intervenção, às vezes envolve paradas, tem que ser muito bem organizado, ó, a manutenção vai começar às 2 horas, digamos, da tarde, só que a partir da 1 hora, meio-dia, não sei, quem sabe você tem que desligar, a produção tem que desativar o equipamento, fazer limpeza, os processos deles antes. Então, atente esse detalhe. E já você pode começar a fazer antes, na programação macro, mas aqui uma semana antes, você vai fazer toda a programação micro das atividades. Você pode usar o 5W2H, a sequência de programação de tarefa, ou alguns utilizam também o MS Project, enfim. Com uma semana você já tem que saber tudo o que você vai fazer nessa intervenção de manutenção. O próximo passo, então, no caso, vai ser com um dia antes. Com um dia antes, você vai retirar todos os materiais do estoque, vai deixar tudo pronto, ferramentas, equipamentos necessários. Se for o caso, você pode levar antes na unidade ou preparar esses materiais antes, um dia antes de executar a atividade. Você vai fazer um cheque das atividades que você vai fazer, item por item. Você vai na área para ver se não tem problemas que podem gerar atrasos ou atrasar o início da atividade. Vai verificar antes também pontos de energia, se precisar, máquinas, já tem que estar definido também as equipes que vão vir, tudo. Basicamente, um dia antes você tem que deixar tudo pronto. No começo da atividade, então você faz o diário de segurança, incentiva a equipe para fazer a atividade e tudo deve estar voltado para a execução do trabalho. Isso é no dia. Se você fez tudo certo, então a equipe sua, todos vão saber o que deve ser feito, quando deve ser feito, o que deve ser feito. Acabou, então você fez a atividade nesse dia, quem sabe leva 1, 2, 3 dias, depende da intervenção, da manutenção. E após a conclusão, o que você faz? Você vai verificar a eficácia das atividades, vai ver realmente os tempos, se tudo foi no tempo certo, o que gerou atrasos, os problemas que aconteceram, se ficaram pendências, falhas, os problemas que não foram resolvidos. Você vai dar os parabéns, no caso, à equipe, vai incentivar eles, vai elogiar eles, no caso, mostrar também os problemas, os defeitos que aconteceram, e, no caso, mostrar o que precisa melhorar. Isso de uma forma geral. Tá, mas como que eu posso fazer essa programação? Como que eu faço o plano? Beleza, vamos lá para um exemplo. Aqui temos o cronograma de sequência. Esses exemplos que eu vou estar mostrando aqui, são alguns exemplos que eu utilizo, exemplos assim mais genéricos. Mas existem outros modelos mais detalhados ou menos detalhados. Às vezes existem softwares para você fazer toda essa programação. Enfim, aqui eu estou mostrando de uma forma geral. Então aqui o cronograma de sequência. O que é esse cronograma de sequência? Ele mostra a sequência das atividades, como devem ser feitas. Por exemplo, vou pegar o exemplo de uma subestação. Eu não consigo fazer um serviço na subestação sem antes desligar a chave geral, bloquear, fazer todos o que precisa fazer. A mesma coisa, às vezes, vai fazer um equipamento, manutenção no equipamento. Não tem como você fazer a manutenção do equipamento sem você desligar o equipamento antes. Então, o cronograma de sequência visa você organizar em detalhes para fazer a atividade. Então, vamos dar um exemplo aqui. Esse exemplo aqui é manutenção numa subestação. Foi uma manutenção assim mais genérica, mais rotineira, assim, não entrou em detalhes de fazer medição, por exemplo, testar a resistência das chaves, ver se os disjuntores estavam atuando, né, fazer a proteção e seccionamento do disjuntor, ver se ele está atuando no tempo certo e na corrente certa. Aqui é mais genérico, seria mais uma limpeza, reperto das conexões e uma inspeção bem visual. Então, só para você entender aqui é separado. Esse daqui de verde, as atividades sem impacto operacional, ou seja, são atividades que eu posso fazer antes ou de alguma forma posso fazer sem interferir no processo produtivo. Então aqui temos transportar geradores materiais para o local. Então mostra tudo o que tem que fazer aqui, ó, como fazer. Depende de se eu tenho que fazer alguma outra atividade antes de fazer essa. Nesse caso aqui não precisa. O tempo estimado, 2 horas e 30 minutos. Aqui tem os riscos de segurança e recomendações. Aqui preenchimento de DTS, ou ASP, ou serviços especiais, depende de como que está na empresa. Então aqui, como fazer, verificar o risco das áreas e realizar o preenchimento, o tempo,
e vai indo, preparar materiais, verificar com o supervisor, tal, se está liberado. Aí, a partir desse momento, eu entro nas atividades com impacto operacional, ou seja, que já vai interferir no processo produtivo da empresa. No caso aqui, nesse momento aqui, já vai fazer o desligamento da subestação. Então, fazer o desligamento das cargas, sinalizar o local, abrir o disjuntor e a chave de manobra, e aqui tem o como fazer, depende de e quem, o tempo e os riscos de segurança. Então, por exemplo, essa atividade aqui, ó, realizar desligamento das cargas. Eu não vou fazer o desligamento das cargas sem antes eu conversar aqui, por exemplo, com os supervisores. Também, antes de conversar com os supervisores aqui para fazer o desligamento, eu já preciso ter levado os materiais, preencher o DTS e preparar os materiais que eu vou utilizar no dia. Aí depois, sinalizar o local, abertura dos disjuntor e a chave de manobra. Para eu fazer essa abertura aqui da chave de manobra, eu vou ter que fazer todas as outras etapas anteriores. Constatar a ausência de tensão. Para eu constatar a ausência de tensão, eu tenho que ter abrido o disjuntor. Por isso que está o set aqui, ó, abertura do disjuntor. Realizar arteramento, iniciar limpeza, realizar inspeção conforme ficha e anexo. Eu já vou mostrar essa ficha aqui. E aqui outros detalhes aqui que precisou fazer no dia. Tirar foto dos equipamentos e tal. Aí depois tem a manobra de retomada da operação. Eu não inseri, tá faltando essa outra parte que você não vai conseguir ver. Mas depois que eu fiz todos os serviços, então qual vai ser os passos para eu restabelecer o funcionamento da subestação e, consequentemente, o funcionamento dos equipamentos. Então aqui vai ter retirar todos os materiais e pessoas do local, conferir se tudo está certo, realizar o fechamento da chave faca lá, a chave de manobra, fazer o fechamento do disjuntor, enfim, toda essa sequência. Então esse é o cronograma de sequência. Outro documento que pode auxiliar no dia a dia é esse daqui, ó, acompanhamento das atividades. Aqui já está mostrando o tempo de duração e qual que é o início e o fim da atividade. Então, nesse caso aqui, transportar gerador materiais para o local. Foi feito aqui no dia 24 de 5 de 2024, às 13 horas. Eu não ponho a data aqui, também não ponho a data aqui, mas essa outra atividade é no dia posterior, no dia 25 no caso. No dia 25, a partir das 14 horas, foi feita a programação. Até que tem aqui, ó, que quando começa a interferir aqui mais ou menos, ó, nas 14h10, quando realmente eu abro a chave de subestação e interfiro em todo o processo produtivo. E aqui segue a mesma sequência dessa outra aqui, só que com mais detalhes do tempo de duração aqui, todos os passos. Deixa eu só tirar minha imagem aqui da frente um pouco. Então tem, e se você acompanhar aqui na legenda, ó, em verde, atividades que não dependem da parada do sistema. Então todas essas atividades eu posso fazer sem interferir no sistema. Em azul, atividades que podem ser feitas antes da programação. São essas. E em vermelho, as atividades que necessitam da parada do sistema. Então aqui tem todos os tempos. Essa programação aqui, no caso, estava previsto para finalizar, voltar ao sistema aqui às 17h50 no máximo. A equipe conseguiu fazer antes nesse dia, que acho que era umas 4 horas da tarde, 4h30, o pessoal já tinha conseguido finalizar todas essas atividades aqui. Então dessa forma, é uma das formas que você consegue fazer a programação. Aqui, se a pessoa em campo quiser ir escrevendo aqui o andamento da atividade para conseguir acompanhar melhor, tem aqui, no caso aqui não tem, mas aqui tem uma outra tabela aqui do lado com os tempos para quem está acompanhando a atividade, marcar aqui os tempos para saber se a atividade atrasou, não atrasou, o que aconteceu, se adiantou ou não. Enfim, aqui você pode fazer do jeito que você achar melhor. Tem gente que realmente detalha todas as atividades. Tem gente que é mais genérico, põe atividades mais gerais. Mas eu digo para você, tente programar o máximo que você conseguir, os passos das atividades. É bom para a sua equipe, se você vê que tem todos os responsáveis. Então eu sei que quem vai transportar os equipamentos vai ser esse pessoal aqui. Quem vai preencher o DTS vai ser esse. Quem vai preparar os materiais é esse. Quem vai realizar a abertura do disjuntor é esse daqui. Então você faz toda essa programação
conversa com a sua equipe antes, todos vão saber quais atividades devem fazer, e você envia esses arquivos aqui, no caso, para o pessoal da produção ou outras partes envolvidas, para eles saber o que vai ser atividade e tudo que vai ser feito. Como que também isso daqui vai ajudar se você fazer detalhadamente? Porque muitas vezes, talvez o supervisor, coordenador, enfim, gerente de produção, quando diz que vai fazer uma manutenção de equipamento, ele pensa que do nada a equipe vai chegar lá, desmontar o equipamento, alguma coisa, vai fazer alguma manutenção. Só que normalmente as pessoas não vê o tanto de atividades que você tem que fazer antes. Verificar pessoas, materiais, fazer intervenções, preencher papéis, de análise de risco, permissão de serviços especiais, enfim, tem um monte de atividades para fazer antes de propriamente começar a fazer a manutenção. E mesmo na manutenção tem diversas microatividades para você fazer. A mesma coisa quando conclui as atividades, tem diversas coisas que você tem que fazer, religar o sistema, configurar os equipamentos, tudo isso. Isso aqui, você fazendo com esse nível de detalhe aqui, acaba mostrando para as outras pessoas dos outros setores da produção, enfim, que a atividade não é tão fácil assim, não é só ir lá e mexer e pronto. Tem diversas coisas para fazer, então acaba abrindo os olhos dos outros do quanto é complexo, às vezes, as atividades e do tanto de etapas que tem para fazer, que não é um negócio simples assim para realizar. E aqui também, que eu tinha marcado aqui ó, no 11, que é realizar inspeções conforme ficha anexo. Então nessa ficha aqui, já seria as atividades em si que vai fazer manutenção. Muitas empresas usam planilhas, usam folhas checklist, outras usam sistemas, mas enfim, essas aqui são a lista das atividades que a equipe vai desenvolver. Então veja, além de todas essas atividades aqui que por obrigação tem que fazer, ainda tem essa daqui que é a manutenção, na inspeção da subestação propriamente dito, que tem essas outras diversas atividades aqui. E aqui também, talvez a manutenção da sua empresa tenha um sistema, mas se não tiver, você fazer uma planilha, alguma coisa tipo essa daqui, então você faz o item, o que verificar, né, as atividades a executar, a condição esperada, e você pode criar, por exemplo, campos aqui de o que fazer em caso de anormalidade, ou se vai fazer medição, por exemplo, medição de resistência, medição de isolamento do transformador, alguma coisa assim, por exemplo, você também pode fazer os campos aqui de como que tem que estar, fazer as anotações. Enfim, esse aqui é só um modelo simples, mas existem diversos modelos de lista de atividades para você verificar, inserir as medições e por aí vai. Enfim, de uma forma bem geral, então mais ou menos esses passos você pode seguir para fazer uma boa programação de parada para manutenção.